avaliação imobiliária é o primeiro passo para quem deseja colocar uma propriedade à venda. Uma avaliação bem feita aumenta consideravelmente a chance de o imóvel ser negociado em menos tempo. Dados do Sistema Cofece-Cresce apontam que no Brasil há mais de 27 mil profissionais que trabalham com avaliação imobiliária e a tendência é de crescimento nos próximos anos. A gente recebe hoje o professor Frederico Mendonça, que ele é especialista em avaliação imobiliária, está aqui em Fortaleza capacitando profissionais e faz isso por todo o Brasil. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, o honroso convite de poder estar aqui com vocês no Cresce Ceará. Que legal. Em que situações é necessária a avaliação de um imóvel? Eu acho que essa é uma das primeiras dúvidas, até da sociedade, né? A avaliação de imóvel, ela pode se destinar aos mais diversos fins. Às vezes tem pessoas que contratam o avaliador, o perito avaliador, para avaliar um imóvel porque eles estão querendo fazer uma partilha amigável. Às vezes uma partilha até judicial, outras vezes procuram porque estão querendo fazer um negócio e pretendem dar o imóvel numa garantia hipotecária. Enfim, são os mais diversos motivos, as mais diversas razões que levam alguém a contratar um corretor, perito avaliador, para realizar uma avaliação imobiliária. Infelizmente, professor, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu acho que isso é muito cultural, da gente não valorizar os profissionais. Então, infelizmente, eu já vi situações assim, olha, eu estou chamando aqui o senhor, mas eu não quero que o senhor avalie meu imóvel, não, eu quero só que o senhor diga quanto é. Justamente para, às vezes, baixar os honorários dos profissionais. Infelizmente, hoje vocês ainda escutam isso? Ou o cenário está mudando, as pessoas estão mais conscientes de que isso é um trabalho sério e que é preciso haver muito investimento. Quer dizer, hoje o profissional que é avaliador, ele se capacitou, ele investiu naquele conhecimento para ser avaliador. Isso. É que as pessoas confundem o trabalho de captação de imóveis com a avaliação de imóveis. Embora sejam coisas totalmente distintas, mas tem gente que confunde. Quando o corretor vai captar um imóvel, ele naturalmente e obviamente, ele conversa com o proprietário a respeito de quanto o imóvel vale. Aquilo ali é uma mera opinião que não tem valor jurídico de uma avaliação. Porém, quando o corretor ele é contratado para efetivamente realizar uma avaliação, aí sim, ele vai estabelecer os honorários previamente com o cliente, vai fazer um contrato e aí ele inicia o trabalho de avaliação. Ou seja, quando o cliente contrata o corretor, perito avaliador, para realizar uma avaliação, não é meramente para saber quanto o imóvel vale. Até porque, geralmente, o proprietário já sabe quanto o seu imóvel vale. Ele contrata no intuito de ter um laudo de avaliação, um parecer de avaliação com valor jurídico e para um determinado fim. Quando o senhor falou em honorários, como é que o corretor de imóveis, né, o corretor perito avaliador, ele pode cobrar por uma avaliação? Existe alguma regra, alguma tabela, algum direcionamento que vocês dão? Existe sim. Hoje, inclusive, existe uma cartilha criada pelo Cofece, onde ela fixa a hora técnica de trabalho do corretor em R$ 375. Então, o que é que acontece? Na hora que o corretor vai cobrar os seus honorários, é importante ele calcular quantas horas ele vai dedicar àquele trabalho. E esse 375 é para calcular o valor mínimo. Então, por exemplo, o corretor ele gasta em média aí 15, 20 horas para realizar uma avaliação. Então, se ele gastar 20 horas para realizar uma avaliação, observe que ele vai multiplicar 20 por 375, sem contar com alguns acréscimos que ele pode fazer em face da complexidade do trabalho, enfim. A avaliação no âmbito judicial, ela torna o valor da avaliação, os honorários, mais altos ou isso não influencia? Não. Na realidade, a avaliação, seja no âmbito do mercado, no âmbito dos negócios ou no âmbito judicial, o valor que o perito vai cobrar, o perito avaliador, né, o corretor, perito avaliador,
basicamente a mesma coisa. Ele vai, na realidade, fazer aquele trabalho que ele faz fora do âmbito judicial, ele vai fazer da mesma forma no âmbito judicial, porém seguindo algumas formalidades que envolvem a perícia, né, que são aquelas estabelecidas lá no Código de Processo Civil. Existe mais de um tipo de parecer, professor, para avaliação? Aqui eu andei dando uma pesquisada, o parecer opinativo e o técnico, que para mim é muito complexo, né? Eu queria que o senhor explicasse. Na realidade é o seguinte, existem o parecer opinativo, que é um mero parecer, digamos assim, desprovido de maiores formalidades. E existe o parecer, né, o laudo de avaliação, que segue critérios técnicos. Esse sim é o que a gente ensina, né, o que a gente aprende nos cursos, para que a gente possa realmente prestar um serviço que tenha valor jurídico e cujo instrumento da avaliação, que no caso é o laudo ou parecer, conforme queira chamar, ele vai atender a finalidade para a qual o perito foi contratado. Professor, essa também é uma situação que eu acho que o senhor já deve ter ouvido falar. Profissionais que cobram um valor muito baixo, acabam dizendo assim, é melhor ganhar pouco do que não ganhar, e acabam prejudicando toda uma classe de profissionais. Qual o prejuízo disso tudo e como é que a gente pode sensibilizar, como é que o senhor pode sensibilizar os colegas sobre essa questão de valor? Quem cobra honorários aviltados, ou seja, aqueles honorários que são muito abaixo do valor praticado no mercado, é o primeiro prejudicado com a sua ação. Por quê? Porque começa a ser mal remunerado. E o profissional mal remunerado, ele tende a ficar desestimulado com a atividade, com a profissão. Sem contar que isso ele vai desvalorizando o trabalho dele. E, consequentemente, aquilo reflete nas oportunidades, reflete na atividade e gera prejuízo não só a ele, mas aos demais colegas, os tantos colegas que vivem o seu dia a dia no mercado e, consequentemente, precisam ser remunerados justamente para que possam viver dignamente. Eu já fiz até uma reportagem que eu escrevi um texto falando que a Justiça, ela solicitou perito avaliadores e muitos corretores de imóveis puderam até se cadastrar. Como é que isso acontece? No caso, um perito avaliado, um avaliador perito, né? Ele pode trabalhar em qualquer lugar do seu estado ou até fora do seu estado. Ele pode se inscrever. Como é que esse processo funciona? Bom, a coisa funciona assim. As justiças estaduais, cada um tem o seu protocolo, né? Alguns tribunais, em alguns estados, eles têm um cadastro onde os interessados, os peritos, podem se inscrever. Noutros, não. Noutros, é necessário que o corretor, perito avaliador, ele vá lá de vara em vara, levando uma apresentação dele, né? Não é um currículo de quem está procurando emprego, né? Eu costumo chamar esse currículo de apresentação. Ele vai levando a apresentação dele e ali ele, consequentemente, vai, digamos assim, dizer que ele está disponível a realizar avaliações caso seja indicado pelo juiz. Pode haver alguma contestação, por exemplo, um advogado vir a questionar a avaliação ou, de repente, até o valor dos honorários? É uma situação prática? Veja, o advogado ele pode questionar tudo, até o que não deveria ser questionado. Isso aí faz parte. O importante é que o corretor, ele efetivamente tenha a convicção de que ele está capacitado a realizar aquele trabalho. Inclusive, que está inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, né, o CNAI, que é uma vitrine, é uma chancela do Conselho Federal, de que aqueles profissionais que ali estão aptos a realizarem avaliações. Inclusive, hoje, no âmbito judicial, os juízes só estão nomeando profissionais que constam do cadastro de avaliadores, né, do CNAI. Existe diferença entre o parecer técnico e o parecer verbal? Que diferenças são essas? Existe diferença muito grande na questão do valor?
Bom, o que acontece é o seguinte, um parecer verbal é algo que não tem valor jurídico, não é uma mera opinião verbal e, consequentemente, aquilo é uma mera opinião, vamos dizer assim. Já um parecer escrito ou um laudo de avaliação, como se queira chamar, eles são instrumentos escritos que seguem formalidades de normas e, consequentemente, esses sim são os instrumentos que o perito deve elaborar para que, então, eles efetivamente prestem o seu trabalho e sejam remunerados por isso, né? O senhor viaja o Brasil, não só fazendo avaliações, mas também qualificando profissionais, principalmente corretores de imóveis. Como é que está a sua agenda para esse ano agora, de 2023? Para abril e maio, já está com a agenda fechada? O que é que acontece? Com a pandemia, nós passamos a realizar cursos EAD. Então, durante 2 anos, o mercado ele ficou assim praticamente sem cursos presenciais. Porém, passada a pandemia, tem surgido muita demanda por cursos, inclusive de conselhos, de sindicatos, de instituições que têm uma preocupação na capacitação de seus profissionais. E isso me deixa muito contente porque, embora um conselho, por exemplo, de classe, tenha como missão principal, a missão institucional é fiscalizar, disciplinar o exercício profissional, mas, no caso nosso, especificamente, né, mais do que talvez em outras profissões, é muito importante os conselhos se preocuparem com a capacitação dos seus profissionais. Por quê? Porque aquilo ali eu diria assim, que é um passo importante, inclusive, para a valorização da profissão e para que também se tenha certeza de que os clientes eles vão ter a oportunidade de receber um trabalho de alta qualidade, né, de alto nível, prestado por aqueles profissionais. Ok. Quais são suas redes sociais para a gente divulgar aqui? Pode entrar lá, professor Frederico Mendonça, no Instagram, que lá eu tenho uma interação muito boa com nossos seguidores, né? Inclusive a gente fornece informações. O senhor tira muitas dúvidas. Acredito que o senhor deve ser muito procurado também, né? E eu faço sempre com muita satisfação, eu faço sempre com muita alegria, porque é aquela tal história, o tempo é algo que a gente, quando quer, sempre arruma. Então, se você tiver mais dúvidas sobre avaliação imobiliária, é só ir nas redes sociais do professor Frederico Mendonça, que ele vai ter a gentileza de responder. Então, professor, o programa de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo pela sua presença aqui em Fortaleza e também por participar do nosso programa. Quem agradece sou eu me sinto honrado com esse convite e agradecido pela oportunidade. Virão outras. E se você quiser ter acesso aos nossos outros programas, a toda a programação da TV Cresce, é só ir na nossa playlist. Lá tem vários conteúdos sobre marketing imobiliário, comunicação, direito imobiliário, muito bate-papo, cases de sucesso. Você não pode perder tempo, tem que maratonar nossos conteúdos. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!